Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Leandro Pereira, do Instituto Federal Campus Paracambi. Eu faço parte do Laboratório de Instrumentação e Simulação Computacional Aplicada, o LISCOMP, e vou estar aqui ministrando para vocês a aula de ondulatória, falando sobre comprimento de onda, frequência, amplitude e período de uma onda, né, dando continuidade ao conteúdo de Física 4. Bom, nós vimos anteriormente, a onda é somente energia. Ela só faz a transferência da energia cinética da fonte, né, da emissora, para o meio, né, onde ela vai ser propagada. E a definição de onda é qualquer perturbação, né, ou pulso que se propaga em um meio. E aí, exemplo, né, uma pedra jogada numa piscina, no caso a pedra seria a fonte, a piscina, a água, né, seria o meio onde essa perturbação gerada por esse choque, né, mecânico na pedra com a água, né, provoca essa perturbação na água. Então vamos supor que uma pessoa segure uma das extremidades de uma corda e que essa pessoa passe, né, a fazer movimentos para cima e para baixo com a sua mão. Então essa figura aqui. Os movimentos da mão da pessoa irão provocar uma sucessão de ondas senoidais. Por que senoidais? Porque a função matemática que descreve esse movimento, né, oscilatório, são funções seno, são senoides. E essas ondas senoidais que passarão pela corda com velocidade de intensidade V, conforme a ilustração abaixo. Então aqui a gente tem, né, a pessoa gerando uma perturbação, né, que tem a direção de vibração na vertical, ou seja, cada pedaço da corda vai subir, descer e voltar para esse ponto de equilíbrio aqui nessa linha tracejada, à medida que esse pulso vai se propagando na direção, né, horizontal aqui, com uma velocidade v, que está a outra extremidade da corda presa. Então, são características da onda, né? Uma delas é o período. As características são o comprimento de onda, frequência, amplitude. E eu vou estar falando agora do período. Então, o que é o período? Essa palavra vem na sua cabeça, período, né? Intervalo de tempo. Então, para a onda, é um intervalo de tempo específico, no qual esse intervalo de tempo é o tempo necessário para que um ponto vibrante na corda percorra um círculo completo, ou seja, para que a onda realize uma oscilação completa. Então, está aqui, ó, a figura. Então, esse aqui seria um intervalo de tempo medido, né, um cronômetro, em que o qual o pedaço da corda, né, do meio vai oscilar, vai subir, vai descer e voltar à sua condição de equilíbrio. À medida que o pulso vai se propagando, no caso para a direita, cada pedaço da corda vai fazer isso, subir, descer e voltar à sua condição de equilíbrio. Então, período é o tempo necessário para essa oscilação, subida, descida e voltar. Então, aqui partiu daqui, subiu, aí desceu e voltou nessa posição. Então, período é esse intervalo de tempo. Frequência. A frequência, né, vai me dizer quantas vezes aconteceu um evento num determinado intervalo de tempo. Então, para a onda, a frequência é o número de ciclos feitos por um ponto vibrante por unidade de tempo. E aí aqui coloco uma figura mostrando que o primeiro intervalo de tempo realizou o primeiro ciclo, o segundo intervalo de tempo, o segundo ciclo, o terceiro intervalo de tempo, o terceiro ciclo. Então, subiu, desceu, voltou. Isso, voltou. Então,
a frequência vai me dizer quantas vezes realizou esse ciclo por unidade de tempo. Então, a gente tem a frequência. A equação, né, que vai relacionar frequência e período tem uma ligação onde a frequência, que é a quantidade de vezes que o evento acontece, ou seja, a onda realiza uma oscilação completa por unidade de tempo, e o período é o tempo necessário para uma oscilação completa. Então, se você analisa essas definições, você consegue verificar que a frequência é o inverso do período. Então, matematicamente, a frequência é 1 dividido pelo período. E aí, o sistema internacional, temos que a unidade de frequência em Hertz, né, o símbolo Hz, e o período, unidade de tempo, né, no sistema internacional, o tempo é medido em segundos. Então, uma revolução ou uma execução por segundo corresponde, assim, a 1 Hz. Comprimento de onda. Então, o que seria o comprimento de onda? Vai ser a distância que a onda vai percorrer durante um período, durante o intervalo de tempo de um período. Se a onda está se propagando, está se movimentando, está realizando um deslocamento, então o deslocamento que ela realiza nesse intervalo de tempo, período, é o comprimento de onda, é a distância percorrida em uma oscilação completa. Ok? Está aqui a figura, vai mostrar para a gente, né? Peguei o ponto mais alto aqui até o outro ponto mais alto. Descer, está aqui no ponto mais alto, vai descer e vai subir. Então, realizou uma oscilação completa. Saiu do ponto e voltou ao ponto mais alto. Essa distância aqui é o comprimento de onda. Então, a distância entre dois pontos mais altos, eu já vou dizer o nome desse ponto, ou dos dois pontos mais baixos. Então, isso aqui é uma letra grega chamada lambda, né, que representa o comprimento de onda. A velocidade de uma onda pode ser, portanto, calculada com a seguinte equação, e essa equação vem da cinemática. A gente analisa o movimento da onda como um movimento uniforme, né? uma única velocidade constante, e a gente pode calcular essa distância, né? Esse ΔS, usando a equação da cinemática ΔS V igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade da onda em metros por segundo, ΔS, distância percorrida em metros, e ΔT, intervalo de tempo em segundos. Com essa distância e esse intervalo tem nomes específicos, como nós vimos anteriormente, a gente vai substituir esse ΔS pelo lambda, né, que é a distância percorrida pela onda numa oscilação completa, e o ΔT pelo período, que é o tempo para realizar uma oscilação completa. Então, partindo da definição da cinemática, a gente chega numa equação com os parâmetros ondulatórios, que são o comprimento de onda lambda e o período t. Repare que as unidades são a mesma, distância percorrida em metro, comprimento de onda em metro, intervalo de tempo e período em segundos. Ok? Outra característica é a amplitude. Então, a amplitude, o que seria? É a distância máxima que essa onda alcança, a distância do ponto de equilíbrio ao máximo, do ponto de equilíbrio ao mínimo. Então, está aqui na figura, aqui está o ponto de equilíbrio, zero, né? O ponto da posição original dela. Então, essa perturbação vem, faz esse meio, que no caso aqui é uma corda, por exemplo, subir, chegar ao ponto de máximo, e aí o que define a amplitude do movimento oscilatório, vai descer, chegar ao ponto de mínimo, também define essa amplitude. Isso há uma simetria. Aqui, por exemplo, vale A, aqui vai valer menos A. Okay? Vale, por exemplo, 3, aqui é menos 3. 2, aqui é menos 2. A e menos A, sempre. Essa grandeza
ela está associada à energia que essa onda transporta. Quanto maior a amplitude, maior a energia que a onda transporta. Bem, então os elementos da onda, a gente tem aqui o ponto mais alto, como eu tinha comentado antes, ele tem um nome que a gente chama de crista. O ponto mais baixo a gente chama de vale. Crista, vale, que você tem, a gente chama de trem de onda, né, em várias ondas. A distância entre dois vales ou duas cristas corresponde ao comprimento de onda. Tá? Entre dois vales, os dois mínimos, ou os dois máximos, duas cristas sucessivas. A gente consegue marcar o comprimento de onda dessa forma. Então, a gente aqui consegue ter um quadro comparativo, né? Uma frequência baixa, você vê um comprimento de onda, né, maior, né, amplitude. Aqui uma frequência maior, você tem um comprimento de onda menor, aqui uma certa amplitude. E aqui a gente repara que tem o mesmo comprimento de onda, mas tem uma amplitude menor. Então, você consegue ver padrões diferentes aqui, né? Quando você tem um comprimento de onda maior, você vai ter uma frequência menor. Então, o cálculo da velocidade de comprimento de onda, né, em função desses parâmetros. Já tínhamos visto anteriormente a velocidade da cinemática, distância por tempo, substituímos a distância pelo comprimento de onda e o tempo pelo período. Só que a gente tinha visto uma relação do período com a frequência. Então, se a gente pegar e analisar aquela relação, daqui a gente consegue observar que é lambda vezes 1 sobre o período. E 1 sobre o período é a frequência. Então, a gente pode escrever também que a velocidade ela pode ser determinada por lambda vezes f. V igual a lambda f. Para guardar aí com carinho essa expressão. E também pode observar que o lambda vai ser velocidade vezes o tempo, aquela equação cinemática. Δs é v vezes t, ou seja, Δs é o lambda e velocidade vezes o tempo, que é o período aqui. Então, vimos algumas observações importantes. Primeiro é o seguinte: depois que a onda ela é emitida, seu período e frequência não mudam mais. A frequência ela vai passar a ser uma constante. Depois que ela é emitida, ela vai oscilar com aquela mesma frequência. Ela vai até perder energia e aí ela perde amplitude até se dissipar. Mas a frequência de oscilação ela não é alterada mais depois de emitida. A velocidade da onda ela só depende do meio onde ela está se propagando. E aí há uma diferença, né, para as naturezas, né, no caso a eletromagnética e a mecânica, que é a seguinte: a luz, no caso a onda eletromagnética, ela é mais rápida em meios menos densos. Já o som ele vai se propagar mais rapidamente em meios mais densos, ou mais duros. Quanto mais duro, mais rápido o som se propaga. Quanto menos denso, né, quanto menos denso o meio, mais rápida a luz vai se propagar. Então, é o contrário, o comportamento da eletromagnética com a mecânica. Então, ficamos por aqui. Um abraço a todos aí, continue estudando. A gente volta com mais conteúdo na próxima aula. Até mais, pessoal.